O Conto do Amor, romance de Contardo Calixto, publicado pela Companhia das Letras. Capítulo 2. Monte Oliveto Maggiore. 12 anos depois da morte do meu pai, eu dirigia um carro alugado, indo de Milão a Monte Oliveto Maggiore. Não conseguia entender por que tinha esperado tanto para fazer essa espécie de romaria. Nos dias depois do enterro, por exemplo, eu poderia ter usado o carro dele, que estava mofando na garagem havia meses, e em 4 horas teria chegado ao convento. Aconteceu o contrário. Fiquei fora e longe da Itália por 12 anos. De repente, sem que eu soubesse bem o motivo, a pergunta surgiu e se impôs com força. Por que razão e com qual intenção meu pai tinha me contado aquela história? Eu acabava de me separar, mais uma vez, e viajar se tornara mais fácil. Era o pretexto que eu precisava. Em suma, decidi que estava mais do que na hora de voltar à Itália. Liguei para Karina, minha agente de viagem brasileira, a quem eu continuava fiel, embora ela tivesse deixado os Estados Unidos e instalado seu escritório no Rio de Janeiro. Karina me conseguiu uma passagem de Nova York a Milão e reservou um carro. Para não me esquecer, coloquei logo na mala que eu levaria uma foto do meu pai com 20 anos. Pronto. Cheguei a Monte Oliveto no fim da tarde. Numa troca de e-mails com o padre encarregado de acolher peregrinos e visitantes, eu tinha reservado um quarto na hospedaria do mosteiro, uma antiga escola onde os monges abrigam os peregrinos. Ao chegar, sem nem passar antes pelo quarto, fui direto até a pequena praça para onde se abrem as portas da igreja e do convento. Estacionei ali mesmo e descobri que o claustro maior estava aberto. Os turistas já tinham voltado a seus hotéis nos arredores e àquela altura deveriam estar tomando um copo de Brunello e comendo uma brusqueta antes do jantar. Apenas 2 casais passeavam ao redor da entrada da igreja. Talvez esperassem o começo iminente da liturgia vespertina. Provavelmente eram hóspedes do convento como ele. O claustro estava deserto quando entrei. Sentei na mureta de pedra entre os arcos, respirei fundo e fiquei em silêncio à espera de uma revelação. A revelação não veio. Senti apenas aquela sensação de paz que é o presente oferecido por qualquer claustro deserto num fim de um dia de verão. Comecei a examinar os afrescos. No dia seguinte, eu os fotografaria e, eventualmente, tomaria algumas notas. Agora, só queria vê-los, um a um. Primeiro excluí os que eram de Signorelli e me concentrei nos de Sodoma, sem negligenciar totalmente os de Bartolomeu Nerori, genro de Sodoma, posterior a todos os outros. O que estou procurando? Resmunguei comigo mesmo. Bom, eu procurava algo que ao menos me explicasse um pouco por quê. Nos 30 anos, meu pai tinha tido a certeza... Vou reler. Bom, eu procurava algo que ao menos me explicasse um pouco por quê. Nos anos 30, meu pai tinha tido a certeza de ter vivido ali uma outra vida, 5 séculos antes. Mas havia outra possibilidade. Talvez meu pai não tivesse tido nenhuma experiência reveladora nos anos 30. Talvez, com as suas últimas palavras, ele quisesse apenas me dar uma pista, um indício.
forçar-me a vir até aqui, olhar, pensar e descobrir alguma coisa que ele não pudera me dizer abertamente. Talvez suas confidências finais fossem, em suma, uma mensagem cifrada. De qualquer modo, era preciso examinar os afrescos com cuidado. Cada afresco descrevia uma cena da vida de São Bento, o criador da vida monástica. E cada afresco tinha seu título. Seguia a ordem cronológica da vida do santo, ou seja, percorri os afrescos a partir da entrada do claustro, circulando no sentido horário. Os primeiros tratavam da vida de Bento antes dele deixar a existência confortável de sua infância e juventude. Como Bento deixa a casa e vai estudar em Roma. Como Bento deixa sua escola em Roma. Como Bento repara o crivo que estava quebrado. Parei um pouco. Era nesse afresco que Sodoma tinha escolhido pintar seu autorretrato, como era costume que os pintores fizessem na época. Ele aparecia de corpo inteiro, no meio da composição, embora sua figura fosse perfeitamente desnecessária ao tema narrado. E o mesmo valia para a mulher e o menino à esquerda do pintor e à direita de quem olha. Em suma, todos os personagens da cena contemplavam estupefatos o crivo milagrosamente reparado por Bento, salvo Sodoma, a mulher e o menino, que de fato pareciam estar ali por acaso. Então esse sujeito conheceu meu pai, murmurei, numa veia cômica que era um jeito de reprimir um pouco minha comoção. Continuei. Como monge romanos, dá a Bento o hábito de eremita. Até aqui, só um fato chamava minha atenção. O jovem Bento era representado nos afrescos segundo um modelo de beleza juvenil, loira, angelical e estereotipada, que contrastava com os outros personagens. Esses eram marcados pela vida, e por isso mesmo todos diferentes, inconfundíveis. Eram retratos de homens reais. Bento não parecia ser. Além disso, esse loirinho angelical me era familiar. Evocava de maneira inquietante as fotografias de meu pai quando tinha seus 20 anos. Uma em particular, que eu trouxera comigo, estava na mala. Nela se via sua cabeleira de cachos loiros, um pouco mais curtos que o de Bento. Seu rosto, quase infantil, pela regularidade dos traços, os olhos claros eram de um azul intenso, e a figura esbelta. Tudo muito diferente do homem que eu conhecera, careca, pesado e barrigudo, salvo, obviamente, pelos olhos que permaneceram iguais. A partir do afresco seguinte, como o demônio quebrou a campainha, Bento aparecia de cabelo raspado, e seu rosto perdia o estereótipo do jovem bonito e quase porcelanizado. Talvez essa diferença contivesse uma mensagem edificante. A história verdadeira, a que marca os rostos, começa quando o homem se engaja no bem ou no mal. Até então, a sua cara é um limbo, cara de quem ainda não existiu. Continuei. Como um padre, inspirado por Deus, leva comida a Bento no dia de Páscoa. Como Bento instrui na sagrada doutrina os camponeses que o visitam. Parei. A princípio estranhei a composição. Como no caso do autorretrato de Sodoma, um grupo de camponeses era instruído pelo santo e depois à direita, um pouco afastado, mas ao mesmo tempo em primeiro plano, havia um jovem que se parecia estranhamente com o próprio Bento antes da conversão. Esse jovem estava à toa
Não olhava para nós, mas também não olhava para o santo. Parecia estar sonhando. Estava vestido de preto e branco. Segurava na mão um bastão de pastor, que é um parente próximo do bastão do peregrino, e ao lado dele havia um cachorro lhe pedindo carinho. Esses detalhes, as cores da roupa, o cachorro, o bastão, pareciam ter sido contados ou inventados por meu pai de propósito, para que eu me detivesse diante dessa figura loira de olhos claros. Eu fiquei pasmo, como se o meu pai estivesse falando comigo, da sua tumba. Era uma emoção forte e abstrata. No afresco, como disse, o jovem era ao mesmo tempo central e marginal, ou seja, muito presente, mas sem uma ligação clara com o tema representado. Ele parecia estar ali só para mim, para que eu o encontrasse. Além disso, sua figura era carregada de uma tonalidade erótica um tanto descabida no meio daquele grupo e daquele contexto, mas difícil de ser negada. Os músculos definidos das pernas, a postura do corpo e dos braços, a saia entreaberta por uma fenda que subia ao longo da coxa, a mesma fenda na manga da camisa, tudo sugeria certa languidez, uma felicidade carnal. Talvez o santo estivesse pregando contra isso mesmo, mas o jovem não parecia arrependido nem na iminência de se arrepender. Segui em frente e completei a volta do claustro, passando rápido pela série de Signorelli. Mais tarde, como Bento aparece a dois monges que estão ao longe e lhes mostra o plano para a construção de um convento, os pedreiros capturaram novamente minha atenção. Ao menos um deles vestia um traje de duas cores que meu pai usava, branco e preto. Que mais? Tudo bem, meu pai havia flertado com a maçonaria, e maçom significa pedreiro. Mas, que eu soubesse, isso tinha acontecido bem mais tarde na vida dele, nos anos 1970. Voltei ao afresco dos camponeses e parei bem na frente do jovem de preto e branco com bastão e cachorro. Como não via ninguém no claustro, acenei de leve e me separei com um sorriso dizendo alto, até amanhã. Levei o carro até a hospedaria, tomei posse do meu quarto e logo subi ao pé do restaurante, um estabelecimento autônomo e de relativo sucesso gastronômico. Jantei rapidamente, queria participar da liturgia das 9 da noite com os monges. Durante o jantar, conversei com o gerente, mas o resultado foi frustrante. Confirmei o que já sabia ou imaginava. Nos anos 1930, não havia restaurante algum ali, nem hospedaria. Um homem sozinho podia hospedar-se com os monges no próprio convento e dividir o pão e o queijo com eles. As mulheres eram autorizadas a visitar o claustro, eventualmente, mas não a dormir no mosteiro. Fora isso, o gerente nada mais me disse. Estava ocupado e me informou que, de qualquer forma, Dona Anita estaria lá amanhã cedo, cuidando do bar. Ela tinha mais de 80 anos, todos vividos na região, e se lembrava muito bem do passado. Apesar da hora, ainda era dia. Desci para a igreja, onde já havia Apesar da hora, ainda era dia. Desci para a igreja, onde já havia uma dezena de fiéis, provavelmente hóspedes do monastério como eu, e mais ou menos o dobro de monges. Sentamos todos nos assentos marchitados do coro de Giovanni
da Verona, um dos mais bonitos da Renascença. É uma obra admirável e curiosa. Um coro para cantar cantos gregorianos e rezar, mas ornamentado com os símbolos da razão e das artes humanas e terrenas. A liturgia era em latim, com comentários de quando em quando em italiano. Na penumbra que se instalava na igreja e no campo ao redor, era compreensível que aquela visita tivesse ficado na memória do meu pai, como a lembrança de um último momento de resistência da civilização contra a barbárie que vivia. Fui-me deitar cedo e dormi bem e profundamente. Por causa do silêncio e do cansaço da viagem e talvez da sensação boa de estar me ocupando, enfim, de uma encomenda feita por meu pai e que eu ignorara por mais de uma década. Subi até o restaurante para tomar o café da manhã. Dona Anita estava no balcão do bar. Conversava com 2 clientes habituais e mostrava-se preocupada por não lembrar-se se já tinha tomado seu remédio para a pressão alta. O gerente havia me dito que ela tinha 80 anos e já era moça durante a guerra, mas a aparência de Dona Anita era de alguém bem mais jovem. Entrei na conversa. Sugeri que ela medisse a pressão por volta do meio-dia e depois decidisse o que fazer em vista do resultado. Ela se tranquilizou com a sugestão e eu ganhei sua atenção e simpatia. Pedi outro cappuccino e, de xícara na mão, dei uma volta pela sala. Nas paredes havia uma sequência de fotografias do convento nos anos 1930 e 1940. Parei diante da foto de um homem com um bastão de peregrino na mão e roupa vagamente antiquada, de pé numa estradinha de terra com o convento à distância. Esta é de quando? Perguntei. São todas fotos antigas, respondeu Dona Anita. São minhas, eu as coleciono. Naquela época, não havia estrada e os peregrinos vinham a pé, e eram poucos. Meu pai esteve aqui nos anos 30. Ele subiu o litoral. Como se fazia? O ônibus chegava até Chiusi. Vamos lá, juntos, vamos. Chiuzuri. Aqui perto? Então, o ônibus chegava até Chiuzuri, aqui perto? Não, respondeu Dona Anita, solícita. O ônibus vinha pela via Aurélia, parava em Buon Convento, e de lá as pessoas caminhavam 8 quilômetros a pé por uma estrada de terra. Vê que o homem está carregando uma bexiga de couro? É para a água. No verão, era uma subida longa e quente. Aprendi que o convento tivera sorte. Nos últimos momentos da guerra, os alemães decidiram não incluí-lo numa linha de defesa. Tinha sido destruído como Monte Cassino. Teria sido destruído como Monte Cassino. Aprendi também como tinha funcionado no passado a escola na qual estava hoje instalada a hospedaria e mais um bocado de outras coisas que pouco me disseram sobre meu pai. No fim, cumprimentei Dona Anita por sua coleção. Repeti minha recomendação de medir a pressão ao meio-dia e voltei ao claustro. Ainda era cedo. O claustro não estava deserto como no dia anterior, mas havia apenas 5 ou 6 pessoas contemplando silenciosamente os afrescos. Fotografei com calma o do estranho camponês ou pastor, que se parecia com meu pai, e mais rapidamente os outros. Enfim, voltei para como Bento instrui na sagrada doutrina os camponeses que o visitam.
Havia outro personagem, outro camponês de preto e branco ao lado e um pouco atrás do jovem, o qual, aliás, parecia-me cada vez mais lânguido e sensual. Era um camponês mais velho, careca, com uma cesta de cerejas na mão. Ele trocava palavras ou beijinhos com um terceiro camponês encostado no seu ombro. O curioso é que esse camponês mais velho e careca parecia meu pai, assim como eu o conhecera. Um homem maduro, sem cabelos, acima do peso e com um rosto mais arredondado do que oval. Se de fato meu pai tivesse tido aquela iluminação nos anos 30, eu nem teria notado o camponês com a cesta de cerejas na mão, pois não teria como prever qual seria seu aspecto no futuro. Mas se meu pai tivesse inventado aquela história durante uma visita tardia para me dizer algo sobre a forma de um enigma, ele certamente teria reparado naquela estranha conjunção de sua juventude com sua velhice. Contemplando o jovem lânguido e o velhinho com cerejas na mão, que parecia levar beijinhos, veio-me uma ideia de que rompeu o encanto. Por que meu pai tinha escolhido ser ajudante logo de Sodoma? Afinal, supostamente esse apelido era fruto de costumes sexuais pouco excêntricos, ilícitos na época. Talvez, com o enigma desses dois estranhos camponeses, meu pai desejasse confessar algo que nunca conseguira me dizer de maneira explícita, mas queria que eu viesse a saber um dia depois de sua morte. Talvez tivesse medo que eu descobrisse esse era o segredo de sua vida por vias indiretas. Talvez tivesse medo que eu descobrisse esse segredo de sua vida por vias indiretas. Ou talvez simplesmente quisesse abrir um jogo que tinha escondido durante muito tempo. Qual seria o segredo? Não era impossível que ele tivesse vivido em parte num outro mundo, mas num sentido diferente do que eu pensava até então. Talvez a renascença italiana não passasse de um biombo atrás do qual ele escondia a persistência ao longo de sua vida de desejos sexuais pouco ortodoxos. No entanto, essa era uma hipótese fraca, mais adequada a mim do que a ele. Afinal, minha vida sexual era no mínimo atrapalhada, cheia de cantos escuros. A dele, que eu soubesse, tinha sido uma reta só, amor e casamento. Saí do claustro, passei pela loja do convento, comprei um mel produzido pelos monges e todos os livretos que continham reproduções dos afrescos. Eu não tinha nada mais para fazer ali. Enfiei a mala no carro, deixei 50 euros com o padre da hospedaria e tomei o caminho de Florença. Fim do capítulo 3. Fim do capítulo 2. Vamos para o próximo, página 24, capítulo 3, Florença.